sem me falar, cara. Que esse tema não é importante. Como é que você me fala um negócio desse, cara? Meu, você tá colocando na cabeça do nosso ouvinte uma coisa que não existe. Pelo amor de Deus, mano, pelo amor. Estima. Pessoal, nós estamos gravando. Opa. Pessoal, nós estamos gravando. Oi. Gravando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Boa noite, caros amigos. Como vocês estão? Boa noite, Ben. Como é que você tá, cara? Graças a Deus, a noite muito bem. E você, Eros, como que você tá? Como passou a semana? Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, caros ouvintes, caros amigos aqui na mesa. Estamos na perfeita paz e harmonia aqui dentro do nosso grupo. E temos o prazer de gravar mais um podcastzinho para sermos mais felizes. Aqui é onde a paz e a harmonia reina, né, caras? Onde a amizade é real, hashtag hipocrisia. Tudo certo, senhores? Boa noite, caros ouvintes. Eu inicio esse encontro de hoje informando alguns dados de uso das redes sociais no Brasil. Conforme informações do portal E-Commerce Brasil, diante do crescimento exponencial das redes, o Cuponation, redes de cupons online, realizou uma pesquisa para saber quanto da população brasileira e mundial usufrui atualmente dos aplicativos sociais e qual a tendência de crescimento. O estatista realizou um levantamento e dentro de 15 países selecionados, registrou que o Brasil está em quarto lugar no ranking do número de usuários de redes sociais. O cálculo chegou em torno de 95,2 milhões de pessoas ativas. Carolina Pompeu, no dia 4 de 9 de 2015, na Gazeta do Povo, escreveu um trecho. Dias atrás, 2 meninos de 12 e 11 anos decidiram vender suco na rua para arrecadar dinheiro para ajudar uma idosa que, souberam pelo jornal, necessitava de uma cadeira de banho. A vizinha dos garotos se comoveu com a atitude e fotografou a banca de sucos enjambrada com uma tábua de passar roupas e postou no Facebook. Em questão de minutos, centenas de pessoas curtiram e compartilharam a imagem. E em 2 ou 3 horas, uma rede espontânea de voluntários havia se formado. No dia seguinte, a boa vontade online migrou para o offline e dezenas de doações chegaram ao asilo que inspirou a ação das crianças. Ela escreveu também que pesquisas comprovam que o uso de redes sociais e outras tecnologias contribuem para a transformação social em pequena e larga escala. Levantamento de Georgetown University mostrou que 75% das pessoas acreditam que influenciam sua família e amigos sobre causas sociais utilizando as suas redes sociais. 64% apoiam causas sociais online porque leva menos tempo e 56% acham que a disseminação por mídias sociais é mais rápida. Nós sabemos que as redes sociais podem ajudar milhares de pessoas a expandirem seus negócios, suas criatividades, suas ações sociais, e que muitas pessoas conseguem ser atingidas de forma objetiva, pois várias ONGs necessitam de captação e esse meio é muito mais rápido. Mas diante de todos esses bons cenários, nós iremos falar sobre as más ações de alguns usuários nas redes sociais, e principalmente no Instagram. Convido o nosso amigo Zaratos para iniciar sua posição sobre o assunto. Meu Deus, me senti um convidado da ONU agora. Cara, vamos lá, né? Como você bem colocou aí nos seus dados, né, Roberto? As redes sociais têm um potencial muito grande de facilitar não só o comércio, né, o empreendimento de várias pessoas, mas também a caridade, né, quando ela é bem utilizada. O que realmente nos causa uma grande estranheza aí, e digamos que até uma repulsa, é aquela caridade que é feita só para que seja postada no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social. Quer dizer, a pergunta que eu deixo no ar, dando uma de advogado do diabo mesmo, se não houvessem as redes sociais, essas pessoas, ou parte delas pelo menos, teriam uma atitude semelhante para ajudar o próximo?
ou algumas delas fazem isso tão somente para aparecer e para se vestirem como cordeiros quando só querem angariar cliques e notoriedade na rede social? Eu comumente, Zaratos, eu costumo observar o seguinte, né, uma opinião minha. As pessoas, ultimamente, elas necessitam de visibilidade. Então, elas parecem que buscam meios, né, de atingir as outras pessoas sentimentalmente. Para ganhar mais likes, para ganhar mais notoriedade. Então essas pessoas, elas começam a olhar sentimentalmente aquilo que mais possa atingir. Ou seja, caridade. A caridade, ela chama atenção porque ela comove, né? Então isso traz para essas pessoas muita visibilidade. Então, querendo ou não, é algo totalmente hipócrita, porque talvez não seja de coração, e não é mesmo, né? Porque geralmente quem faz boas ações não se preocupam em mostrar. São exemplos aí, várias igrejas, né? Várias igrejas cristãs que costumam fazer boas ações e a gente não sabe, né? A gente sabe que fazem, eu conheço pessoas que fazem, então assim, porque eu sou próximo. Mas a gente não vê nenhum tipo de propaganda, pelo menos nas igrejas sérias, né? A gente não vê nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de ganho de visibilidade com esse tipo de ação. Eros. Minha vez? Tava tão curtindo aqui o papo de vocês. Vamos lá. Cara, se a gente for iniciar o papo falando sobre a realidade, né, ou a veracidade desses atos benfeitores, né? Como eu disse num dos episódios daquela nossa saga das 12 regras, é a mão que dá de um lado, né? Com uma mão você dá, com a outra você tira selfie para postar no Instagram, né? Foi aí que surgiu a ideia do tema. Olha, esse tipo de benfeitoria com certeza é muito questionável, porque você está promovendo a si mesmo, não o bem que é necessário que o outro faça. Por exemplo, vamos dar uma ilustração, sei lá. Eu conheço uma professora de inglês que foi a passeio visitar a África, fazer um tour por vários países da África. E ela se encantou com o que viu lá e ao mesmo tempo que ficou horrorizada com outras coisas que presenciou. A partir daquele momento, ela, proprietária da escola de inglês, e seu marido, trabalhador de uma multinacional, inclusive já chegou até a morar fora do país pela empresa, eles começaram a fazer algumas ações pró-África. A divulgação que ela faz do trabalho dela nunca está relacionada à caridade, e sim ao bem-estar das pessoas. Você nunca vê ela fazendo alguma publicação dizendo que ela está fazendo alguma coisa lá, mas você vê fotos dela lá. Entende qual é a diferença? Claro que qualquer tipo de benfeitoria que a gente executa faz um bem danado para o nosso ego, e isso nos revitaliza, nos reafirma enquanto sujeitos bons, né? Ou um termo que está digno de cultura do cancelamento, que é o cidadão de bem, né? Quando você se torna essa pessoa, você precisa afirmar isso para si mesmo. Claro que você vai se encher de orgulho de ter feito uma coisa boa e vai continuar fazendo porque aquilo está te fazendo bem. Ela não posta a ajuda que ela dá. Ela posta o resultado das ações que não foi somente tomado por ela. Eu acho isso bastante interessante. Claro que tem gente que... A gente fala de Instagram, mas a gente está falando de mídias sociais de qualquer maneira. E nem às vezes de redes sociais, de internet, quem sabe até mesmo nas redes sociais reais. Imagina só, por exemplo, você chega no trabalho e comenta, fala assim, olha, poxa, eu vi um cara ali, tava morrendo de fome e tal, eu dei R$25 para ele poder comprar um almoço. Aí vamos entrar em outros conceitos, né? Será que essa pessoa fez o bem? Será que essa pessoa fez o mal?
Vou deixar essa pergunta no ar que daqui a pouco eu respondo. Vou fazer igual aos árabes. Será que ela fez o mal? Será que ela fez o bem? Será que o que ela tá fazendo é autopromoção ou é caridade? Vou deixar no ar. Aquela, né? Vão haver aquelas pessoas que vão defender a seguinte posição. Não importa se foi feito de coração, se foi feito para autopromoção, o importante é a boa ação. E rimou, né? Mas algumas pessoas defendem, né, esse tipo de colocação, né? Que não importa se foi feito, não importa o motivo, importa que foi feito, né? Eu particularmente eu tenho uma posição um pouco diferente sobre isso, porque até como muito bem colocado certa vez pelo humorista Jim Carrey, né? Ele critica em uma das suas frases o fato de uma pessoa estar com fome e você, ao invés de você simplesmente entregar comida para aquela pessoa, você chegar até ela com uma câmera na mão, gravando, fotografando. Quer dizer, para aquela pessoa que está numa situação já muito complicada, né? Já muito vulnerável, é extremamente intimidatório e muito vexaminoso, na minha opinião, você colocar uma câmera na frente dela só para registrar o fato de você estar entregando um prato de comida ou algo do gênero, né? Eu concordo que muitas ações necessita, né, ser divulgada nas redes sociais, até para poder se angariar um pouco mais de adeptos e pessoas que possam ajudar aquilo, né? É muito comum você ver hoje em dia as chamadas vaquinhas virtuais, por exemplo, né? Da qual uma pessoa, às vezes sem condição, ajuda outra com condição pior ainda. Um exemplo, uma pessoa sofre um acidente, ou é cadeirante, ou possui problemas de paralisia cerebral, e aquela pessoa precisa de ajuda, mas ela não consegue fazer aquilo por conta própria. Então, um conhecido, né, uma pessoa próxima dela, cria, por exemplo, essa vaquinha virtual, e aí, obviamente, ela vai ter que expor, né, o motivo daquilo. O que são situações bem diferentes, pelo menos na minha opinião. Ou como o caso da missionária da qual Eros mencionou, que não é ela quem tira as fotos do que ela faz, né? Ela aparece em muitas fotos fazendo porque as pessoas se identificam com aquilo, se compadecem daquilo e, de certa forma, divulgam o trabalho dela, e ela no final mostra o resultado do que aconteceu. E, de certa forma, mostrar o resultado é um tanto necessário quando você trata principalmente, eu não sei se é o caso dela, mas quando você trata principalmente de algo que envolve dinheiro de terceiros, né? Então, se eu estou doando dinheiro para alguma obra de caridade, é plausível que essa pessoa, de forma transparente, mostre o resultado daquele meu financiamento, né? Então, eu vejo que são dois espectros bem diferentes aí pra gente analisar. Mas o principal, o que eu considero de pior índole, né, é esse da qual as pessoas querem mostrar que são boazinhas, principalmente nessa época do ano. E isso é uma coisa que me entristece. Logo no começo o Ben falou sobre as igrejas, né, que as que fazem um trabalho sério fazem esse trabalho de forma velada, né, elas não fazem questão de se autopromover com os trabalhos de benfeitoria. Muitas vezes você nem sabe que elas estão por trás disso, mas nessa época do ano é muito comum candidatos utilizarem-se da plataforma igreja, e sim, neste caso ela entra como uma plataforma, para através desse nome promover uma entrega de cestas básicas, cortes de cabelo, para que ele consiga burlar, na verdade, uma parte da lei, porque é tecnicamente proibido fazer isso nessa época do ano, mas ele usa ali uma igreja, que talvez não tenha conhecimento, algumas até têm, para promover essa distribuição de cestas básicas e ações comunitárias, sendo que muitas vezes essas mesmas igrejas
não fazem essas ações em outra época do ano. Só fazem nas épocas de eleição, porque vai lá um candidato a vereador, a prefeito, a deputado e financia, de certa forma, essa ação, mas para que o nome dele seja vinculado, ainda que indiretamente, àquela ação. E assim ele consiga popularidade não só entre os populares, as pessoas que estão recebendo aquela doação, mas os membros da igreja que vão olhar para ele e falar: nossa, ele é uma pessoa de Deus, ele é uma pessoa com um bom coração, então logo ele será um bom governante, vou votar nele. Mais ou menos essa estratégia que a gente vê, infelizmente, acontecendo muito nessa época do ano. E você citou perfeitamente, e é o que acontece, né? Eu sei que provavelmente muitos de nós, né, nós três aqui, os nossos ouvintes, já se depararam com tal situação. É comum, muito comum, e eu creio que seja o pior tipo, né, de autopromoção, pois quando e foi aquilo que eu falei agora há pouco, tudo aquilo que envolve o sentimento das pessoas, porque a fé também ela é incluída nesse tipo de sentimento, ele faz com que as pessoas tenham o coração amolecido, né? Então a vantagem é muito grande. Eu não sei se comentei com vocês tempos atrás, mas eu cheguei a postar algo no meu WhatsApp. Não vou fugir tanto do tema, né? No dia 22/9, alguns portais de jornalismo veicularam, né, que uma jovem ela foi presa por simular um assalto e um estupro apenas para ganhar engajamento social. Ou seja, ela, né, eu cheguei a assistir a reportagem, a jovem ela se eu vou colocar um pouco mais dramático, mutilou, né? Não sei se eu não vou usar essa palavra não, porque foram alguns arranhões. Procurou um atendimento médico, né? Comunicou à polícia militar que havia sofrido a agressão e nas redes sociais ela agradeceu o apoio das pessoas. Ou seja, mexeu com o sentimento das pessoas. Não sei se vocês conseguem entender. É esse tipo de comoção que as pessoas geralmente usam para ganhar um público, para ganhar notoriedade. Então tudo que envolve sentimento vai sim chamar atenção, que é o caso que nós citamos, Arthur. É a questão da igreja, é a questão, por exemplo, dessa simulação de agressão sexual, né? Um prato de comida para um faminto, né? Tudo isso envolve o sentimento das pessoas. Então, na minha opinião, é algo muito grave, porque quando você mexe com o sentimento das pessoas, você se torna um monstro, né? Digamos assim. Não sei se eu estou sendo muito dramático, mas na minha opinião é uma pessoa que não vale a pena você ter tanto contato, a não ser que seja para orientar, porque todos nós temos sim erros, nós cometemos erros, ninguém é perfeito, né? Mas eu creio que nós podemos nos remodelar dia a dia para ter a maturidade, porque pessoas maduras jamais farão coisas como essas, né? Na verdade, pode ser até que façam, viu? Eu tenho os meus pensamentos a respeito disso, alguns deles não são muito bons, porque eu entendo que muita gente tem sim um coração bom, né, quer ajudar, e muitas vezes a pessoa precisa de uma reafirmação de si, sabe? Por exemplo, quando eu falei sobre fazer o bem ou fazer o mal, agora vocês talvez encaixem um pouco dentro desse exemplo que você até passou. Esse conceito de bem e de mal, ele é bastante complexo, porque o bem, não você, mas o bem, como instância, é questionável. Você pode reparar que o mal não é questionável, o bem é questionável. Eu tô parafraseando o professor Clóvis de Barros aqui, na cara de pau, porque isso faz muito sentido. Por exemplo, eu
fiz aquilo que o Zaras falou, que é um extremo desconforto. Se eu fosse um mendigo e alguém viesse assim comigo, eu partiria para agressão física, partiria mesmo. Alguém vem com uma câmera na minha cara, me oferecendo um prato de comida ou algum recurso monetário para que eu me alimente. Eu não gostaria que fizessem isso comigo. Eu acho extremamente desumano, né? Expor a necessidade do outro, tirar vantagem disso, isso pra mim é inaceitável. Mas, por exemplo, vamos supor que sem a câmera eu dei R$50 para um mendigo. Fiz o bem? Questionável, né? Tô patrocinando a mendicância, talvez. Sim. Eu estou, sei lá, tentando me livrar de uma culpa, uma compensação pessoal. Porque ninguém dá R$50 para um mendigo. Talvez você pegue R$50 e alimente vários mendigos, isso é uma coisa. Agora, R$50 para um mendigo, com certeza é alguma compensação psicológica. Tenho certeza. Agora, muitas pessoas vão questionar o fato de eu ter dado R$50 para o mendigo, mas ninguém questionaria se eu tivesse roubado R$50 de um mendigo. Todo mundo ia saber que eu fiz o mal ali, tirando os recursos de alguém que o mal tem. Então o mal ele é muito mais estável do que o bem. Então, sei lá, na tentativa de autoafirmação eu posso acabar estragando a minha autoimagem. Ou como exemplo que o Zaratz também deu sobre aquelas vaquinhas online, eu sou muito favorável, porque você não está, primeiro que você não está lucrando com o problema de alguém, né? Você está pedindo ajuda e muitas vezes a pessoa que está recebendo ajuda nem sabe. E quando foi a pessoa que começou a vaquinha, as pessoas que ajudam, elas não postam, porque essas doações elas são anônimas. E se ela postar, a pessoa que doar postar, pouca gente vai ficar sabendo. Tudo bem, a intenção da pessoa não é tão boa assim, mas né, você pode perceber que normalmente não existe nenhuma divulgação de quem doou. Principalmente quando aparece na televisão ou quando aparece em redes sociais, etc, etc. Né? O segundo conceito que eu queria trazer neste dia, tarde ou noite, não sei que hora você está ouvindo, é o de narcisismo. Nossa, mas de novo narcisismo? De novo. Porque o narcisismo, ele é aquilo que a gente emprega a nós mesmos desde a infância. E o narcisismo faz com que a gente transforme a nossa estrutura psíquica, né, totalmente voltada para um eu ideal. E o que é esse eu ideal? É aquilo que eu deveria ser, a melhor forma que eu deveria ser. Quando a gente perde esse contexto, quando a gente perde esse foco, a gente acaba por simplesmente deixar de seguir aquilo que a gente acreditava que era o certo, e entra certa melancolia, certo sentimento de luto pela perda desse eu ideal. Ou seja, eu sei que nunca serei como eu sempre quis ser. Aí entra o terceiro conceito, que aí agora que a gente vai ter outra briga, viu, Zaratz? Tô aqui preparado já. E sim, eu vim pegar vocês desprevenidos justamente para isso. O conceito de sublimação. Os senhores já ouviram falar sobre isso? Sim, senhor. Principalmente no conceito químico. Principalmente? No conceito químico. Tá, agora vamos trazer para o conceito psicanalítico. Só para... Explica o químico, por favor. Isso. Vai fazer sentido. Exatamente. Na verdade é um processo físico-químico, né? Que é quando uma determinada matéria ela passa de um estado para o outro sem passar por um intermediário, tá? Então, exemplo, se você pegar um cubo de gelo, você tem a água em estado sólido, tecnicamente ela tem que passar pelo estado líquido para depois passar para o estado gasoso. Se ela passou do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido, ela está sublimando. Um exemplo disso é o gelo seco que você encontra nas baladas ou compra por aí. Ele não passa pelo estado líquido, por isso o gelo seco. E as pessoas utilizam também a naftalina, né, dentro de guarda-roupas para poder espantar insetos. Ele também passa por um estado de sublimação. Ele sai do sólido diretamente para o gasoso sem passar pelo líquido. Então dá a impressão que está desaparecendo. Na verdade, ele já está passando de um estado para outro. Isso é a sublimação dentro da física, né, e da química. Dentro da psicanálise é bem parecido, tá? É assim, ó. No conceito de sublimação, o sujeito ele não se acha fixado a objetos originais.
tá? É uma espécie de idealização de processo que diz respeito ao objeto. Como assim? Eu vou dar um exemplo da mãe, que mora num apartamento, né? Que não é a Nardoni. Ela sente uma estranha vontade de jogar a filha pela janela quando começa a chorar às 3 da manhã, mas esse sentimento, ele automaticamente ele é sublimado. Talvez não venha nem ao conhecimento consciente desta mãe, que levanta, se irrita, respira fundo e vai cuidar da criança. Entende qual que é o conceito de sublimação? Eu não fiz o que eu queria fazer. Eu transformei a energia desse meu pensamento ruim na energia de uma ação boa. Só que esse pensamento normalmente não sobe à consciência. E aí é que tá. Por exemplo, agora trazendo esse lance da sublimação para esse tipo de caridade, tá? Pense da seguinte maneira. Na sublimação, eu tenho o ideal do eu, que ele é descartado, como eu disse no caso do narcisismo. Ele morre, literalmente, quando eu descubro o eu real. Só que existe também a possibilidade de eu tentar resgatar esse ideal do eu, transformando ele, quer dizer, esse eu ideal, transformando ele em ideal do eu. Invertendo as palavras, você inverte até o conceito, transformando aquilo que era a minha visão perfeita de mim como o meu objetivo de vida. E a partir daí eu posso começar a mudar as coisas, inclusive fazer benfeitorias em nome dessa busca. O problema está quando eu ainda sou tomado por ações narcísicas que me fazem fazer a exibição dessas minhas ações. É uma transformação interna que, na minha opinião, ela pode vir até a perder a validade porque ela mudou de foco. Ela passou de ser uma mudança de mim para ser uma mudança de mim em relação ao ambiente. E aí eu começo a exibir essas ações de uma maneira extremamente, com perdão da palavra, ridícula. É essa hora que algum de vocês fala. Zaratos? Eu tava aguardando vocês finalizarem, tava vindo com muita atenção, na verdade, o que o Eros estava falando. Mas realmente. E eu tava esperando o que ele ia trazer pra gente discordar, porque ele não trouxe nada. Não, eu falei brincando. Tô decepcionado com você agora, a gente vai brigar porque você me deixou decepcionado. É exatamente o que eu fiz com a briga, porque falei pra você mexer com a sua expectativa e não a suprir. Isso aí, podemos brigar por isso. Demais. E... Cachorrada, né? Muita, né? Cara, o que eu vejo muito disso, né, e acho que existe realmente uma profunda razão não, né, mas um profundo embasamento nisso, né, de por que de repente eu ajudo demais uma única pessoa, ao invés de eu ajudar um coletivo, por exemplo, porque eu faço questão que as pessoas saibam que eu fiz aquilo. Acho que todos nós aqui, nós três, poderíamos passar o episódio inteiro falando de situações da qual nós ajudamos alguém em algum momento, seja pagando um lanche, sei lá, dando um trocado, socorrendo alguém que passou mal no metrô, no ônibus, enfim, né? Acredito que todos os senhores aqui já passaram por uma situação parecida como essa. Mas realmente existe, né, essa questão do narcisismo e das pessoas quererem provarem, talvez para si mesmas e para o resto das pessoas, que elas são pessoas boas, né? E aí você já tem um grande problema, né? Porque a pessoa que se considera legitimamente boa, ou 100% boa, ou busca as validações de que ela é boa, existe uma forte tendência de, na verdade, ela ser uma pessoa má. E explico o porquê. Quando uma pessoa... Sentido absoluto. Quando ela se considera boa, né, aquela pessoa que olha pra si mesma e fala, não, eu sou uma pessoa boa, ela não vai enxergar as maldades que ela faz. Ou ela vai buscar a justificativa daquela maldade que ela fez. Eu fiz isso, mas é porque... E busca aquela livre justificativa da qual eu já falei algumas vezes aqui, né?
Então a pessoa, se ela não consegue admitir que ela possui traços, sim, de malignidade, ela não vai conseguir praticar o bem verdadeiramente. Ou ela vai praticar um bem simplesmente para disfarçar, né? Para poder maquiar a pessoa que ela realmente é. E não obstante, a gente falou bastante sobre a questão falou um pouco sobre a questão das igrejas, né? Eu queria deixar aqui para os nossos amigos cristãos que eventualmente escutam o nosso podcast, ou mesmo a pessoa que de repente não frequenta nenhuma igreja, mas o Brasil, ele é um país que foi colonizado por Portugal, então tem por cultura alguns costumes que são derivados do cristianismo. Mesmo as pessoas que são ateus, eles possuem alguns desses costumes. E eu queria aproveitar para citar o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 2 ao 4, que é quando Jesus diz para as pessoas: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Parece que quando Jesus falou isso, ele já imaginou que as pessoas iam entregar uma marmita com uma mão e com a outra tá com o celular, né? Para poder tirar foto. Porque ele fala justamente para o que fazer a sua mão direita e a esquerda não tomar conhecimento, né? É isso mesmo. Né? Parece que na época ele já tinha previsto isso. Mas enfim, eu só quero contextualizar aqui que esse tipo de comportamento não é uma coisa nova, né? Não. Esses escritos têm pelo menos 2000 anos. E isso já se era percebido na época, de pessoas que fazem o bem não para fazer o bem em si, mas só para mostrar para os demais que eles são bons. E enfim, era esse o recado que eu queria deixar. Me permita passar também uma informação que eu penso sobre isso, e você pode me contestar ou pode complementar também. Nessa época em que Jesus ele nos deu esse ensinamento, era comum também os fariseus, né, doutores da lei, eles conheciam muito, né, para se vangloriarem, porque o conhecimento naquela época também era muito apreciado. Por exemplo, e isso acontece também com muitos líderes e muitos de nós hoje, né? As pessoas, elas parecem que gostam de fazer as suas orações quando as pessoas estão olhando, né? E nas suas casas, ali sozinhos, elas não oram, não rezam, não pedem a Deus, não falam com as suas divindades. Mas quando as pessoas elas olham, ela chora, né? Ela tapa os olhos. A mesma coisa acontece também com a caridade. É mais fácil uma pessoa, quando não está com a câmera para filmar, ela fazer uma boa ação quando tem muitas pessoas próximas, do que fazer quando não tem ninguém. Porque isso não vai alimentar o seu ego. E eu vejo também hoje muitos líderes e muitas pessoas que gostam de estudar o Evangelho fazendo apenas para criarem debates, para alavancarem os seus egos, mostrar o seu conhecimento. Ou seja, totalmente ao contrário daquilo que é necessário. Porque às vezes pessoas humildes, elas com simples palavras que saem do coração, elas conseguem mostrar, né, uma capacidade muito grande de sentir uma admiração pelo próximo, de gerar ali uma empatia, né? Quem não se lembra do Gugu naquele quadro, qual é o nome do quadro agora? Sentindo na Pele, né? Dos anos 90, 2000, em que ele se vestia de mendigo, de gari, para viver ali um pouquinho, né, a rotina daquelas pessoas. E em um dos quadros, ele se vestiu de mendigo e várias pessoas não fizeram nenhum tipo de caridade. E quem fez? Um mendigo que tirou do pouco que ele tinha para ajudá-lo.
E até esse momento eu não imagino que fosse algo combinado ou se estivessem ali deixando claro que haviam filmagens, né? Foi de coração, ou seja, ele não tinha nada e aquilo pouco que ele tinha, ele compartilhou. Mas isso tem um porquê, né? A gente tem facilidade de ser mais empático com as pessoas que passam por aquilo que a gente já passou, ou que está passando, Também, né? justamente. Então, por exemplo, não sei se os senhores já ouviram aquela frase, não sei quem disse, mas é uma pessoa que tem extremo conhecimento na vida, ao ponto de dizer que as pessoas que mais sofrem são aquelas dedicadas a fazer o outro não sofrer. Por exemplo, palhaços que costumam fazer as pessoas rir, se divertir, geralmente têm tendências terríveis à depressão e são pessoas extremamente amargadas e tristes fora do palco, claro, né? Por que eu tô trazendo esse exemplo em particular? O mendigo sabe que um mendigo recém-chegado ali não vai conseguir ter tanto sucesso ao obter qualquer tipo de recurso naquele momento, porque ele é recém-chegado e o outro que já conhece as pessoas e as maneiras de conseguir esses recursos, ele vai estar um pouco melhor. Então ele vai compartilhar o pouco que ele tem, porque ele sabe o quão difícil é você não ter o que comer naquele momento. Entende? Agora vamos lá. Se você conhecer alguém que dedica a vida a fazer com que alguém não sofra, ou que a vida de alguma pessoa seja um pouco melhor em algum aspecto, pode ter certeza que no fundo essa pessoa já sofreu ou está sofrendo a mesma coisa que ela está combatendo no outro. É mais fácil eu combater no outro do que eu combater em mim. Né? Já percebeu que a pessoa que tem mais conselhos de vida é a pessoa que tem a vida mais difícil? Justamente. A gente considera isso como hipocrisia, certo? Eu não. Eu considero isso como estou dando uma dica por questão de experiência. Não, justamente. E é válido, né? Porque nós, por exemplo, nós temos uma idade tranquila ainda. E no futuro, com os nossos filhos... Alguns mais avançados que outros, né? Justamente. Não vou citar nomes. Não vou citar nome, mas... Nossa, mas eu vou dar uma dica, que discutiu comigo no episódio passado. Tá vendo? Entregou, Zartos. Entregou. Não, cara, é você que falou. Eu só disse que discutiu comigo. Não, entregou. Todos nós sabemos que o Senhor e o excelentíssimo Zaratos estão até hoje peleando, né? E iniciamos assim também, né? Eu diria, sabe, o Ben e Eros, referente à hipocrisia, né? Eu acho que quando você comete um erro e você aprende, e você fala para alguém que aquilo, aconselha que aquilo não é um bom caminho, isso não é hipocrisia, isso é aprendizado, né? Hipocrisia é quando você fala que algo não é devido e você faz, né? Acho que um grande exemplo de hipocrisia a gente vê o tempo todo, principalmente quando se trata de política, exatamente, né? Quando um candidato A comete alguma ação, as pessoas do lado B o atacam e do lado A o defendem. Se o candidato do lado B faz exatamente a mesma coisa, os candidatos, os apoiadores do lado B vão apoiá-lo e justificar o que ele fez, enquanto os apoiadores do lado A vão criticá-lo, né? Ou seja, não tem, na verdade, um julgamento de valor real, né? Não é a ação que conta, na verdade, de onde sai. Isso é uma das maiores hipocrisias que a gente pode ver, um dos maiores exemplos. Claro que isso se repete em várias outras coisas, né? Mas enfim, de tudo que a gente tem falado aqui referente à caridade, né? Claro que até por conta de uma cicatriz psicológica, né? Você vê uma pessoa passando por algo parecido com o que você passou, naturalmente isso vai trazer de volta algum sentimento, né? E por isso você acaba se solidarizando de alguma forma. Tanto é que é muito mais comum você ver pessoas pobres ajudando pessoas pobres
do que você ver, por exemplo, alguém sair do seu condomínio fechado de alto luxo com uma caminhonete, por exemplo, cheia de mantimentos e levar até uma favela. Não estou dizendo que isso não acontece, mas em proporção extremamente menor. A gente vê muito isso também quando acontece alguma catástrofe natural, né? Você vê que os vizinhos ali muitas vezes se ajudam, né? Compartilhando um pouco o que tem, verificando o que o outro precisa. E claro, muitas vezes isso comove pessoas no mundo inteiro que fazem doações, como foi o caso do furacão Katrina anos atrás, como foi o caso do tsunami no Japão também alguns anos atrás. Isso comoveu pessoas no mundo inteiro, né? Mas se a gente for fazer um paralelo de quantas pessoas existem no mundo, ou mesmo no próprio Japão, e ainda assim essas pessoas precisarem de ajuda de outros países, você vê que tem algo aí que tá um pouco errado, né? Algo tá um pouco desproporcional. Pode ser. Pode ser que seja realmente. A gente deixa de considerar muita coisa quando a gente analisa assim de maneira direta, sabe? A gente sempre deixa passar alguma coisa. Existem muitas variáveis que em todos os assuntos da vida, então essa é uma dica para a vida. A gente precisa sempre olhar quais são as variáveis de tudo, porque a gente já aprendeu hoje, né? Que a gente já não sabia, que por trás de toda ação existe uma porção de possibilidades de motivação, né? Eu posso estar fazendo caridade porque eu me sinto extremamente culpado por, sei lá, ter atropelado um ciclista no passado. Então eu vou ser uma pessoa extremamente boa agora para me redimir comigo mesmo, né? Ou de alguma forma me redimir com a sociedade, mesmo que a sociedade não saiba que eu esteja fazendo isso para redimir com ela. Então existem diversas formas de interpretar. E claro que se você for perguntar para a pessoa que está fazendo a caridade, é lógico que ela vai falar que está fazendo bem porque está fazendo bem, né? Muitas vezes essa motivação ela é trazida por qualquer tipo de carência afetiva. Vamos supor, eu preciso de uma determinada atenção porque eu não tenho essa atenção em lugar nenhum, então eu vou fazer com que as pessoas gostem de mim, porque o estereótipo da pessoa boa está acima de qualquer hipocrisia. Entende? Uhum. Sim. E como esse estereótipo do bem está acima da hipocrisia, é bom que todo mundo seja bom, porque assim ninguém é hipócrita, né? Por exemplo, época de eleição, quantas ruas não vão ser asfaltadas agora? Quero ver o que vai acontecer quando todas as ruas forem asfaltadas, não tiver mais o que asfaltar, né? Até quando isso vai acontecer, né? Mas aí eles têm artimanhas, né? Sempre terá alguma coisa nova, né? Não, foi um modo de expressão. Eu sei que é, mas serve de base para o nosso ouvinte saber que isso não para, né? É só parar pra pensar, porque vários problemas sociais que poderiam ter sido resolvidos há muito tempo nunca foram, né? Porque na verdade eles são argumentos de campanha. Mas isso eu acho que seria até uma pauta inteira para um outro episódio pra gente ser cancelado. Sim. Concordo. Mas como o canal é nosso, o máximo que vai acontecer é uma galera parar de ouvir, a gente exclui o episódio, faz com que outras pessoas escutem a gente e depois a gente põe o episódio no ar de novo. Uma boa. Ouvintes, a gente tá brincando, tá? Ou não. Bom, pessoal, eu só queria encerrar realmente com a minha participação aqui, agradecendo a presença de vocês e convidando o nosso ouvinte a fazer uma reflexão do motivo por trás daquilo. E outra coisa também que é muito comum acontecer, e isso acontece muito mais com a pessoa que na verdade tem uma natureza ruim e não admite, é quando ela vê o outro fazendo bem e ela julga que há algum interesse por trás daquela caridade. Entende? E como o Eros sempre fala aqui muito bem, toda acusação é, no final das contas, uma confissão, né? Então convidar realmente o nosso ouvinte a, primeiro, se você verificar uma pessoa realizando caridade,
analisar com um pouco mais de calma antes de você dizer que por trás daquilo existe uma intenção adversa. Mas também convidar a olhar para si mesmo e verificar se você não está realizando esta caridade meramente por vaidade, meramente por ego. Estou dizendo com isso que você deve parar de fazer o bem, caso você identifique isso, não, mas que é algo que você consegue trabalhar de forma honesta, né, e assim passar a fazer o bem, assim como já foi escrito há mais de 2 anos atrás por uma figura chamada Jesus Cristo. Eu acho que foi muito mais do que 2 anos. São uns 2000 mais ou menos, né? Mais ou menos isso. E enfim, basicamente é isso, e cuidado com essas ações feitas principalmente nesta época do ano. Não preciso dar mais detalhes, né? Deixa os meus colegas fazerem as suas considerações aí pra gente poder encerrar. Caro Eros, inicie você, por favor. O cara quer começar e fechar, olha que maravilha, tô gostando da atitude. Vamos lá. É o seguinte, toda vez que você fizer o bem pra alguém, faça. Mesmo que a sua motivação não seja tão nobre, porque pra pessoa que tá recebendo ajuda, pra ela é o mundo, né? Mas, deixa a câmerazinha de lado. Uma coisa que eu tô começando a fazer, e eu sugiro muito que vocês façam, é quando vocês forem fazer pequenas atividades do dia, por exemplo, almoçar, deixa o celular na sua bolsa, sabe? Esquece um pouquinho, concentra na comida que você está comendo, sente o sabor, sente o gosto, não só engula, né? Ah, mas o que isso tem a ver com o assunto? Você tá fazendo bem pra você mesmo, tá? E depois que você almoçar, se você estiver trabalhando, não mesmo que só se você não estiver no trânsito, tá? Se você estiver almoçando, coma sua comidinha com calma, tranquilidade. Depois você vai lá, entra no Twitter, @cagregadores, entra na nossa página lá, dá uma olhadinha nas nossas postagens, procura a gente no Facebook lá, Café com Agregadores, você vai encontrar a gente também, tá? Tem que fazer a promoção, né? Jabazinho. Hashtag do dia, faça o bem. Não esqueçam disso. E a dica de sempre, né, gente? A pandemia não acabou. Não, por incrível que pareça, não vamos voltar para a faculdade ainda, né? A minha faculdade, por enquanto, está optando por manter as aulas online até o final do semestre. Vamos ver até onde vai durar isso. E se você for sair de casa, mascarazinha, álcool em gel, não toque no coleguinha, não toque nos olhos, não espirre nos outros. É muito importante isso. Tá? Não que você faça, mas eu vi que nos Estados Unidos uma mulher fez isso de propósito, vocês viram isso? Ela tossiu e espiou em cima de uma pessoa porque ela não queria usar máscara numa loja. Gente, não seja assim, tá? Respeite, entre aspas, a casa do outro. Se você vai entrar num estabelecimento, põe a máscarazinha porque ali é a casa do trabalho de alguém, né? Então, vamos lá para respeitar. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Comigo é isso. Ótimo. Caros amigos, eu estou satisfeito, né? Super satisfeito de mais um encontro com vocês, né? E onde nós expusemos aí várias ideias, né? Nós aprendemos também com essas ideias. Todos os argumentos são válidos, né? Servem para o nosso aprendizado. E como você bem citou, Eros, é muito chato quando você principalmente está almoçando com colegas de trabalho, enfim, com pessoas que você gosta e você está ali a todo tempo recebendo notificações. Incomoda um pouquinho, né? E pior ainda quando você vai digitar no celular. Aproveite esses bons momentos com pessoas que você goste para dar mais atenção, falar olhando nos olhos, né? Manter um papo agradável para que as coisas possam fluir. A gente sabe, a gente já falou que as redes sociais elas são importantes sim, mas quando o seu uso é moderado, né? Tudo que sai fora da normalidade é um prejuízo muito grande. Então mostro aqui, pois não, Eros, pode dizer. Eu só ia dizer que não é uma perda de tempo se você estiver acessando o Twitter Agregadores e nem a página do Café com Agregadores. Só isso. Boa. Mentira do roteiro, tá vendo? Brincadeira. Então queria agradecê-los aí por mais um encontro, né? Ao nosso ouvinte, um grande abraço. Fiquem com Deus e com aquilo que você acredita, como diz nosso amigo Eros, né? Um abraço a todos e tudo de bom. Tá certo. Acabou a gravação já ou não? Não, né?
Mais uma, Ô, né? Mara, Ainda não. Se você falar alguma coisa. não? Ah, não, deixa quieto. Eu ia discutir uma ideia com você sobre. Não, deixa quieto. Vamos discutir offline.